Pai amado, nós somos tão gratos por tudo que o Senhor já tem feito neste culto até agora. Mas agora eu quero orar e pedir a tua bênção sobre todos aqueles que estão nessa igreja e sobre todos aqueles, Senhor Deus, que estão nos ouvindo pela internet, no YouTube. Deus, eu declaro a bênção do Senhor, Deus, essa unção fresca caindo sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Fala com eles, aumente a sua fé. Em nome de Jesus que eu oro e todos dizem amém, amém, aleluia. Nós estamos na terceira mensagem da série O Poder da Fé, ok? Essa é a minha terceira mensagem e a mensagem de hoje é: a fé é uma ação. Você ouviu a minha última palavra, ou as duas últimas que eu dei, querido? Você chegou a ouvir? Se você não ouviu, por favor, vá no nosso canal do YouTube e ouça, porque é uma sequência sobre fé. Então, querido, porque se você entender o que é fé, a sua vida será transformada, querido. A sua família, a situação da sua vida vai ser transformada, tenho certeza. Querido, a minha tarefa hoje é ensinar você acerca sobre a fé. Amém, querido? Essa é o que Deus colocou no meu coração. Eu quero estar ensinando você sobre fé. Você sabia, querido, que a Bíblia diz que sem fé, querido, é impossível agradar a Deus? Você sabia disso, querido? Então, por isso, querido, que aprender sobre a fé é tão importante. Por quê, querido? Porque a fé agrada a Deus. E que é impossível você agradar a Deus. A Bíblia não está falando que é difícil para você agradar a Deus. A Bíblia diz que é impossível. Sem fé você não agrada a Deus. Então a fé, ela agrada a Deus. E se você ouviu a minha última mensagem da semana passada, eu falei que Jesus, ele elogiou pessoas com grande fé. Ou seja, pessoas que tinham uma grande fé. Jesus, ele olhava para elas e ele tinha a capacidade de ver a fé dela. Querido, se Jesus, quando ele olha para nós, ele sabe a fé que nós temos. Então Jesus olhava para alguém e falava assim: você tem uma fé grande. Mais, querido, também, ele repreendeu os seus próprios discípulos. Sabe por quê? Porque eles tinham uma pequena fé. Então minha pergunta é: como está a sua fé hoje? Também, querido, a Bíblia diz em Hebreus 10:38, querido, que o justo viverá pela fé, querido. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz também: nós andamos por fé e não por vista. Amados, queridos, eu tenho pastoreado por mais de 20 anos. Eu tenho sido pastor na Igreja de Jesus. E ainda me surpreende quantos crentes não entenderam verdadeiramente o que é a fé, querido. E como ela é tão simples e como ela é simples de ser expressada. A fé, querido, parece até um mistério para algumas pessoas. Alguns cristãos, para eles assim parece um mistério sobre a fé. Mas nesta mensagem, querido, nós vamos falar sobre alguns princípios básicos da fé, que você vai entender o que realmente é a fé. Você está junto comigo? Ok? Porque esta mensagem, querida, ela vai ajudar você no seu andar com Deus. E eu quero começar agora o meu primeiro ponto desta mensagem com uma simples pergunta. E a minha pergunta é: o que é fé? Se você tivesse, querido, se você tivesse que me responder agora a essa pergunta, o que é a fé? O que você me responderia? Amados,
Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, tem uma definição bíblica do que é a fé. E eu quero ler para você agora. Ora, fé é o quê? É a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Eu quero ler de novo, querido, porque fé é a substância das coisas que nós esperamos e a evidência das coisas que se não veem. Então, querido, a Bíblia é clara. Fé, ela lida com realidades invisíveis. Ou seja, fé está falando sobre coisas que você não consegue enxergar. Você está esperando, você aguarda, mas você não vê. Então é isso que fala sobre fé. E queridos, eu acho que você também sabe que existem diferentes versões bíblicas, né? Porque você sabe que a Bíblia foi escrita, querido, e o Novo Testamento em grego e o Velho Testamento em hebraico, mas nós temos traduções, né? Inglês, português, russo. Então eu quero ler algumas traduções diferentes agora, que fala sobre o que é a fé. Então eu quero ler a Bíblia viva sobre o que é fé. Ok? Então nós vamos ler agora todos juntos. O que é fé? Fé é a garantia da confiança de que algo que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que aquilo que nós esperamos, nós vamos receber, embora nós não possamos ver o que nós esperamos. Então, querido, é a garantia dessas coisas que nós vamos receber, mas nós não podemos ver elas ainda. Muitas traduções das escrituras, querido, usam as palavras que a fé é uma garantia confiante, ou até uma convicção, é uma certeza. Querido, por favor, preste bem atenção, porque muitas pessoas pensam que fé é pensamento positivo. E, sabe, isso daí, querido, é budismo, desculpa, sabe, ou é nova era, tipo assim, vai dar certo. Porque, querido, fé não é pensamento positivo, querido, não é. Por quê? Porque a Bíblia fala que ela é uma substância, é evidência e é uma garantia de confiança em uma pessoa. Numa pessoa, querido. Então, fé, querido, não é apenas um princípio que você aprende. É fé em uma pessoa, em que você acredita. E você sabe que pessoa é essa? Jesus Cristo! Então, querido, se você tirar Jesus Cristo do caminho, você não tem fé. Se você tirar Deus do caminho, não vai ter fé. E se você colocar outra coisa no lugar de Jesus, no lugar de Deus, se colocar um santo ou qualquer outra coisa, não vai funcionar. Por quê, querido? Porque a única coisa que funciona é você orar a Deus em nome de Jesus Cristo. Então, se você quer que a tua fé funcione, através de Deus, no nome de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é o único caminho para Deus. Então, querido, fé é fé em uma pessoa. É uma certeza confiante, é uma expectativa, é uma convicção de que uma pessoa, o nosso Pai Celestial, fará certas coisas em sua vida. Você pode dizer amém? Ele vai fazer, é uma certeza que ele vai fazer coisas na sua vida. Querido, e para você entender a fé, eu vou te dar um exemplo agora, mas eu quero te dar um exemplo sobre a fé humana, ok? Para que você possa entender sobre a fé em Deus, ok? Então, eu sou casado, querido,
com aquela mulher linda que está ali atrás, Fabiana, né? E eu amo ela, querida, eu te amo muito. E eu estou casado com ela, querida. Não, primeiro, estou casado com ela por 31 anos e meio, ok? Mas também nós namoramos por 3 anos e meio. Então isso significa, querido, que nós praticamente estamos perto um do outro, juntos por 35 anos. E queridos, eu quero dizer uma coisa, a Fabiana me conhece muito bem. Então, querida, ela tem uma fé assim, uma confiança em mim. Por quê? Porque ela conhece o meu caráter. Ela conhece, querida, a minha natureza, porque nós estamos vivendo juntos por 35 anos, querido. 35 anos juntos. Então, querido, eu amo ela muito. Eu nunca, querido, traí a minha esposa. Eu sempre, em todos esses anos, eu fui fiel a ela por esses 35 anos. Eu posso garantir você, e ela sabe disso, ok? Então, ela também sabe, Fabiana, que eu não vou abandonar ela, querido. Se eu não abandonei ela até agora, por 35 anos juntos, agora que eu tô ficando mais velho, eu vou abandonar de jeito nenhum, ok? Então, eu não vou abandonar ela. Então, eu amo ela muito e eu quero viver com ela o resto da minha vida. E ela sabe, querido, muito bem de tudo isso. Ela sabe que eu vou fazer de tudo que está no meu alcance para ajudar ela, para abençoar a vida dela. Querido, se a Fabiana, por exemplo, tivesse uma doença e talvez ela precisasse de uma doação de parte do meu corpo, eu daria, porque eu amo ela muito. Eu seria capaz. Se o médico chegasse para mim e falasse assim, olha, se ela não receber este órgão, ela vai morrer. Eu ia falar, doutor, pode tomar essa parte do meu corpo e colocar nela. Porque eu amo ela, eu sou capaz de dar minha vida por ela. Também, querido, a Fabiana sabe que eu daria minha vida e tudo que eu tenho também pertence a ela, querido. Sabia disso? Tudo que eu tenho pertence a ela. Ela não precisa nem pedir dinheiro para mim. Minha carteira ela pega. Ela tem meu cartão. Nós que não tem nada separado. O meu Facebook, o meu Twitter, tudo, ela sabe todas as contas. Ela tem acesso do meu computador, tudo. Então, querido, por causa de tudo isso, por causa do meu caráter, querido, ela nunca está preocupada comigo. Então, querido, por causa de todos esses anos, ela nunca se preocupa com coisas acerca de mim. Então, ela tem uma fé no meu caráter, na minha natureza, e esse relacionamento nosso, querido, afeta a maneira que nós interagimos um com o outro. E também afeta a maneira que ela vive, a forma como eu trato ela, afeta a maneira como ela pensa. Então também, querida, ela confia em mim também. Por quê? Porque quando eu dou uma palavra para ela ou faço uma promessa a ela, eu procuro sempre cumprir as minhas palavras que eu falo com ela. Então, se eu, por exemplo, falar assim, querida, eu vou te buscar você lá, hoje à tarde eu vou lá para buscar você lá no supermercado. Ela nunca vai falar assim para mim, como que eu vou saber que você vai vir? E se você não vier? Ela não fala essas coisas, querido. Ela não vai dizer assim, mas eu só vou acreditar quando ver você chegando aqui, Márcio. Não, querido. Quando eu falo assim, querida, eu vou te pegar hoje à tarde, lá no supermercado, sabe o que ela fala? Ok, obrigado. Eu só falo isso. Porque ela confia em mim, querida. Ela confia em mim. Porque a gente tem um relacionamento de confiança. Ok? Um no outro. Então, amados, por causa do nosso relacionamento, porque ela me conhece, a Fabiana me conhece, ela conhece o meu caráter, ela conhece a minha natureza, então ela confia em mim. Então, querido, o ponto é,
nós não podemos ter fé em Deus se nós não tivermos um relacionamento próximo com Deus, querido. Então é este que é o ponto. Eu vou repetir de novo. Nós não podemos ter fé em Deus se não tivermos um relacionamento próximo, dia por dia com Ele, com Deus. Queridos, por que muitas vezes nós não confiamos em Deus? Porque às vezes, querida, a gente fica assim, Deus, será que o Senhor vai me visitar? Será que o Senhor vai fazer? Porque a gente não tem essa fé. Por que a gente não tem essa fé, querido? Porque nós não temos esse relacionamento perto, um com o outro. Porque, querido, esse relacionamento próximo, falando com Deus, sabe, desfrutando da presença dEle, falando com Ele. Aí, querido, esse relacionamento traz confiança. Mas se a gente, querido, não tem esse relacionamento e não confia em Deus. Amados, eu quero te garantir uma coisa. Eu tenho caminhado com Deus por 35 anos. E Ele é um grande Deus, querido. Ele é um Deus poderoso. E Ele sempre tem sido tão fiel a mim. E é por isso que eu confio nele. E é por isso que eu estou ensinando a você. Tenha fé em Deus. Pode acreditar, tenha fé nele. Eu sei que Ele é fiel. Ele me ama, querido. E Ele nunca vai falhar comigo, eu tenho certeza. E quando você conhece a pessoa, você sabe que ela não vai falhar, querido. Mas quando você não conhece, você duvida. Deus nunca falhou, querido. E Ele nunca vai falhar com você. Pode confiar nele, amém? Confie em Deus, pode continuar confiando nele. Então, o que é a fé, querido? Fé é uma garantia com toda a confiança em uma pessoa. Que pessoa que é? Jesus Cristo. Você pode dizer isso? Jesus, eu confio em ti. Você pode dizer? Fala assim para ele: Jesus, eu confio no Senhor. Jesus, eu te amo. Tu és o meu amado da minha alma. Fala isso para ele. Aleluia. Querido, e Ele provou o amor dele por você, sabe como? Morrendo naquela cruz por você. Querido, se Jesus deu a vida dele por você, por que você não pode confiar nele? Se Ele deu a vida dele por você, você acha que Ele não vai fazer um milagre na sua vida? Você acha que Ele não vai abençoar suas finanças? Você não acha que Ele vai fazer milagres no seu casamento, na vida dos seus filhos? Querido, isso é fé. Mas para você ter essa fé, você precisa ter esse relacionamento próximo com Ele. Por isso que eu tenho sempre falado que Shalom, a nossa igreja, não é uma instituição religiosa, mas é um local onde pessoas têm um relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento tem transformado, salvado pessoas, liberto pessoas. Então não é sobre o pastor Márcio, querido, é sobre relacionamento com Jesus Cristo. Vamos aplaudir Jesus agora, aleluia! Eu quero dar glória a este Jesus lindo, maravilhoso, que merece toda a honra e glória, tudo sobre ele, não é sobre mim não. Então, querido, por causa que eu tenho fé, eu nunca fico preocupado, querido, porque eu sei que Ele me ama. Então, porque eu conheço a natureza dEle, eu conheço o caráter de Deus, e, querido, então eu sei que Ele vai cuidar de mim, querido. Ele vai me guiar, Ele vai me proteger, Ele vai cumprir todas as suas promessas em mim. Amém? Então, o segundo ponto desta mensagem é: nossa fé, ela vem e também é baseada na palavra de Deus, em sua palavra, ok? Nossa fé vem e ela é baseada em sua palavra. Então eu quero ler agora Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim, vamos ler, se você quiser ler todos juntos agora, diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amados,
Queridos, eu tenho certeza de uma coisa. A sua fé está crescendo agora. Sabia que está crescendo? Por que eu sei que a sua fé está crescendo? Porque você está ouvindo o meu ensino sobre fé. Então fé vem pelo ouvir a palavra. Então toda vez que você ouve a palavra, você ouve essas pregações sobre fé, sobre Deus. Algumas... essa semana passada mesmo, querido, pessoas da igreja vieram para mim e falaram: pastor, eu recebi milagres essa semana. Sabe por que eles receberam milagre? Porque estão ouvindo sobre fé. Eles estão falando para mim: eu recebi milagre semana passada mesmo, nessa igreja aqui. Então, queridos, a fé, ela vem pela palavra de Deus. Mas também a fé vai embora porque não tem a palavra de Deus. Ou, se você ouve a palavra de Deus, ela cresce. Mas se você está ouvindo outras coisas que não é a palavra de Deus, querido, a tua fé está diminuindo. Porque às vezes você está vendo tanto vídeo no WhatsApp, no Instagram, assistindo tantas coisas, com certeza a tua fé está decrescendo. Porque fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, querido, ou ela vem pela palavra ou ela vai desaparecer da sua vida se você deixar de ouvir a palavra de Deus. Escuta o que eu vou dizer agora. Quando há uma deficiência de fé em nossa vida, você pode ter certeza de que também está tendo na sua vida uma deficiência da palavra de Deus. Ok? Para ilustrar isso, querido, eu quero só te falar sobre uma coisa. Semanas atrás, nós tivemos o nosso Shalom Total aqui na Irlanda. Foi lá naquele parque. Então foi um tema maravilhoso, não foi? Acho que muitos de vocês estavam lá, vocês participaram. Então lá no meio do parque nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus. Mas também lá, todos nós levamos comidas. E muita gente levou comidas diferentes. E foi um tempo maravilhoso. Todo mundo ficava dando a sua comida um para o outro. E eu comi comidas deliciosas. Então as pessoas vinham para mim e falavam: pastor, prova minha comida. E eles me davam. E eu fui provando. Então, querido, nós tivemos um tempo maravilhoso adorando a Deus. Mas também, querido, nós tivemos uma comida deliciosa lá. Você que estava lá, você viu isso, né? Certo? Então, era uma comida deliciosa. Até lembro dela, querido. Então, eu comi comida lá do Mário e da Renata, do Mários e da Renata. Eu comi comida da Marilene, eu comi comida do Josias, da Kênia. Eu comi comida de diferentes pessoas naquele dia. Então foi uma delícia aquelas comidas. Mas, querida, aquela comida que eu comi, eu já não estou mais recebendo a força daquela comida no meu corpo mais. Eu comi aquele dia, mas agora eu preciso comer outra comida, querido, ok? Porque aquela comida que eu comi aquele dia que foi maravilhosa, ela não vai mais dar nutrientes pro meu corpo ficar forte. Ok? Por quê, querido? Porque a comida que eu comi semana passada não tem mais nutrição pro meu corpo. Você concorda com isso? O que você vai fazer talvez hoje mais tarde? O que você vai fazer? Talvez você vai comer, você vai jantar, você vai almoçar, você vai comer uma refeição, não é? Então, assim é a nossa vida. A gente precisa sempre de uma nova refeição. Então, querido, presta atenção nisso. Quando você se alimenta da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Então, a fé ela vem pelo ouvir. Então, quando você ouve, você recebe uma força espiritual chamada fé. Então, quando você recebe essa comida da palavra de Deus, da Bíblia, querido, então, isto, assim como o seu corpo precisa de arroz e feijão, a sua alma, o seu espírito precisa da palavra de Deus. O seu corpo precisa de comida física, mas teu espírito precisa desta palavra de Deus, que vai gerar fé em você. E sem fé é impossível agradar a Deus.
Então este é o ponto, querido. Você está se alimentando ou você está comendo só das comidas de domingo? Se você, querido, come uma vez por semana apenas, ou se você se alimenta só da palavra de Deus nos domingos, você está mirrado na fé. Você não tem fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ok? Então é um tempo contínuo, querido. Até no inglês é ouvindo. A fé vem pelo ouvindo a palavra de Deus. Então esse é um tempo contínuo. Então a Bíblia não diz, querido, que a fé vem pela palavra que você ouviu. Mas vem pelo ouvir. Então é muito importante nós alimentarmos da palavra de Deus diariamente. Querido, por que é que eu tenho um bom relacionamento com a Fabiana? Porque eu falo com ela todo dia. Todo dia eu beijo ela. Todo dia eu declaro meu amor por ela. Todo dia, querido, eu falo pra minha esposa, eu te amo, querido. E aí o que está acontecendo entre nós, no nosso relacionamento? Nós estamos perto um do outro, ela tá ouvindo, eu tô ouvindo, então aí ela vai acreditando no meu amor. É assim que acontece. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, é por isso que nós sempre desafiamos você a vir para os nossos cultos. Querido, você sabia que o domingo é o dia do Senhor? Não é o seu dia, domingo é o dia do Senhor, porque a gente fala, vem para os cultos, não perca reuniões, querido. Também nós temos as reuniões das células, nós temos a reunião de sábado, querido. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus, querido. Então quando você está perdendo essas reuniões de quarta, de domingo, de sábado, você está perdendo o quê? Perdendo fé, querido. Porque a fé vem pelo ouvir. E se você está perdendo esses ensinamentos, você está perdendo fé. Por exemplo, assim, eu preguei no sábado agora, foi uma palavra tremenda, querido. Muitos de vocês não receberam. Por quê? Porque não estavam aqui. Fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve, você vai receber a palavra e vai crescer na fé. Amém? Então, querido, quando você ouve a palavra, à medida que você se alimenta da palavra, a sua fé cresce e ela se torna ativa. E uma deficiência na fé significa deficiência na palavra. Você não está ouvindo a palavra, você não está recebendo. Então você está perdendo comida, você está perdendo reunião, você está perdendo pregação. Então, querido, o primeiro ponto eu falei o que é fé, certo? O segundo ponto eu falei de onde que a fé vem, né? Vem de ouvir a palavra. E agora o terceiro ponto. Como a fé se expressa. E isso daqui é muito importante, querido. Você tem que estar ligado. Por favor, olha só. Como a fé se expressa. Então você sabe o que é a fé, como que a fé vem, agora como que é que você expressa a sua fé? Então você tem fé, como que ela é expressa? Então eu vou te correr agora que eu tenho muitas coisas para falar. Tiago, capítulo 2, eu quero ler versículo 18 e versículo 19, ok? Vamos ler. Então se você puder, me siga aí na tua Bíblia agora. Diz assim, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem suas obras e eu mostrarei você a minha fé por meio das minhas obras. Agora, escuta, você acredita que existe um Deus? Você faz bem. Até os demônios acreditam e tremem. Então, querido, está falando assim, você tem fé? Até os demônios têm fé, sabia disso? Querido, os demônios têm fé. Demônios acreditam em Deus. Mas demônios não se arrependem dos seus pecados. Demônios não obedecem a Deus. Eles acreditam em Deus, mas não obedecem a Deus. Demônios acreditam em Deus,
mas eles não dão atenção à palavra de Deus. Demônios têm fé, mas eles não respondem com uma ação apropriada à palavra de Deus. Queridos, escuta o que eu estou te falando. Você pode ter fé, mas se você não responder com uma ação apropriada, você não está numa posição melhor que os demônios. Você pegou o que eu te falei? Então você não está numa posição melhor que os demônios. Se você tem fé, mas você não está obedecendo e não tem uma ação apropriada. Porque os demônios acreditam, mas eles não respondem da maneira certa a Deus. Eu quero ler agora Tiago 2:20. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Diz assim: mas se você quer saber, ó homem tolo, a fé sem obras está o quê? Morta. Ok. Então, querido, se você tem fé, mas se você não tem obras, a sua fé está morta. É isso que a Bíblia diz. Eu quero ler uma nova versão agora. A versão ISV agora, tá ok? Então, Tiago, capítulo 2, versículo 20, diz assim: a fé sem ação não vale nada. Ou seja, se você tem fé, mas se você tiver uma ação por trás da sua vida, a sua fé vale nada. Agora eu quero ler a versão ERV. Diz assim: a fé que não faz nada não vale nada. Olha só, a fé que não faz nada, se você não faz nada, que só tem fé, pensamento positivo, ela não vale nada. E outra tradução diz assim: a fé que não faz nada é inútil. Ou seja, não vale para nada, querido. É apenas palavras. Palavras que não têm uma ação correspondente, é somente palavra. Agora eu quero ler o versículo 26 de Tiago, ok? Tiago 2, versículo 26. Diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. Queridos, então se você não tem obras na sua vida, a sua fé não vale nada, está totalmente morta. Ou seja, portanto, a fé para ter algum efeito deve ser expressa ou liberada por meio de uma ação. É por isso que a mensagem de hoje é: fé é uma ação, querido. Então, repita após mim agora. Fé é uma ação. Por isso que essa mensagem de hoje chama fé é uma ação. Porque sua fé sem ação, querida, ela está morta. Ela não funciona. Quer dizer, não funciona, não vai funcionar nada. Você só tem pensamento positivo, mas não vai funcionar. Ok? Querido, para mim ver como está a sua fé, eu tenho que ver como estão as suas obras. O que você está fazendo? Então não fala para mim que você tem fé, porque isso daí é pensamento positivo. Você já falou, vai acontecer. Isso é só pensamento positivo. Porque a fé tem que ter ação, tem que ter obras. Então nós somos salvos pela fé, querido. Então a fé, ou seja, a salvação, você não precisa fazer nada, você não precisa de obra. Salvação é pela fé. Então Jesus morreu para salvar você. Mas após você se salvar, você precisa de obras. Então você não é salvo pelas obras, mas após você salvar, você precisa, isso é o que o Tiago diz, você tem que mostrar as suas obras, ok? Agora eu quero voltar agora para Hebreus 11. Por quê, querido? Lá em Hebreus capítulo 11 tem uma lista linda de homens e de mulheres que expressaram e manifestaram a sua fé. E se você puder, por favor, leia mais tarde você mesmo ali Hebreus capítulo 11, porque lá, querido, em Hebreus capítulo 11, aqueles homens e mulheres manifestaram a fé deles, eles usaram a sua fé de diferentes maneiras.
E isso está registrado lá, querido, como um exemplo para mim e para você, viu? Ok? Então, quando você lê, é um exemplo para você. Então, a Bíblia começa contando ali em Hebreus 11, falando acerca de um homem, Abel. Então, a Bíblia fala que ele era um homem de fé. Então, eu quero ler com vocês o versículo 4 agora. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Vamos ver agora como que ele expressou a fé dele. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, por meio do qual ele obteve testemunho de que era justo, Deus testificando de seus dons. E por isso, mesmo ele estando morto, Abel morto, as suas obras ainda falam. Então, querido, por exemplo, se a gente pudesse assim chamar Abel agora, falar assim: Abel, vem aqui e ensina a gente aqui nessa igreja agora. Ensina-nos o que é fé. O que você acha que Abel ia falar que é fé? Abel ia falar assim: gente, fé é algo muito simples, gente. Fé é algo muito simples. Fé é você dar o seu primeiro e o seu melhor para Deus. Só isso. Para Abel, querido, foi isso que a Bíblia falou que ele fez. Então, é assim que Abel expressou a sua fé a Deus. Porque, querido, ele valorizou a Deus, ele valorizou o reino de Deus. Deus foi o primeiro em sua vida, então ele deu o seu primeiro e o seu melhor, querido. Então, isso foi uma expressão da sua fé. Então, você entende o que é fé, querido? É uma ação. Então, querido, a gente precisa arrancar essa mentalidade errada, que fé é esse pensamento positivo. Fé é uma ação. Porque ele teve fé e ele deu o seu primeiro e o seu melhor. E se você quiser, leia lá em Gênesis capítulo 4. Ou seja, porque a Bíblia fala lá que Abel ele trouxe a sua oferta, ele trouxe o seu primeiro do seu rebanho e o melhor, a gordura do seu rebanho. Então a Bíblia diz, querido, que Abel fez isso, deu o seu melhor pela fé. É simples. Então ele diz: eu tenho fé. Então eu vou dar o meu melhor e o meu primeiro para Deus. Vou separar e vou dar para Deus. Então, portanto, fé ele expressa através da nossa doação a Deus e ao seu reino. Vamos ver agora sobre Enoque, querido. Enoque. Hebreus 11, 5 e 6. Vamos ler. Pela fé, Enoque foi levado embora, Deus o tomou para que não visse a morte. Ok? Isso vai acontecer com você. Um dia Deus vai te levar a você também, porque você não vai ver a morte, viu, querido? Então diz assim também, continuando. E ele não foi encontrado porque Deus havia o levado. Porque antes de ser preso, antes de ser levado, ele tinha esse testemunho de ter agradado a Deus. Mas, olha só, Hebreus 11, 6. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem vem a Deus deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Aleluia! Ou seja, aqueles que buscam diligentemente. Isso é uma ação, querido. Então, querido, se você, querido, for ler a Bíblia sobre Enoque, tem pouca coisa escrita sobre Enoque, quase nada. E eu quero ler para você agora o que a Bíblia fala de Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Olha o que está escrito. Só isso que está escrito dele, mais nada quase. Então diz assim: Enoque andou com Deus e ele não era mais porque Deus o levou para si. Olha só. Então, querido, a Bíblia fala pouquíssima coisa sobre ele, mas o que fala é que Enoque andou com Deus. Então, o que significa andar com Deus, querido? Então, querido, andar com Deus significa um estilo de vida.
significa comunhão. É andar junto, 2 pessoas todo dia andando junto. Então isso é comunhão, querido. Querido, você sabe, se você, um marido e esposa, vocês não estão em relacionamento, os 2 grudados todo dia, querido, eles não confiam no outro. Então a Bíblia diz que ele andou com Deus. Então se você perguntar para Enoque, o que é fé, Enoque? Você fala assim, Enoque, explica para esse povo aqui agora que está me ouvindo. Explica para eles. Enoque, explica para este povo o que é fé. Aí Enoque vai falar assim, ai pastor, fé é mamão com açúcar, é facinho. Sabe o que é fé, pastor? Fé é andar com Deus todo dia, é só isso. Isso é fé, querido. É andar com Deus. Então, querido, se você perguntar, Enoque, mas você conseguia ouvir Deus todo dia? Eu falo assim, não, eu não ouvia não, porque eu andava com Deus pela fé. Mas você fala assim, mas você nunca ouviu Deus? Não, eu ando pela fé, eu não preciso ver nada. Eu creio em Deus. Então ele falava assim, eu ando pela fé, eu não preciso ver nada. Eu creio em Deus, mesmo que eu não estou sentindo. Porque tem gente que fala assim, o dia que eu ver Deus eu vou acreditar. Não, isso não é fé. Fé é você andar sem ver. É andar com Deus. O que você precisa é andar com Deus, querido. Querido, é isso que você precisa. Você precisa andar com Deus. Andar com Deus todos os dias. É um relacionamento íntimo. Então, como que nós vamos andar com Deus, querido? Como? Pela fé. É simples, querido. Então, você não precisa ver, você não precisa ouvir nada, é pela fé. Então, fé é aquilo que você não vê. Ok? Vamos ver agora, querido, Hebreus 11 agora. Vamos ver sobre Noé agora. Então, nós caminhamos com Deus pela fé, ok? Então, vamos ler Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, sendo divinamente avisado das coisas ainda não vistas, presta atenção, movido com temor piedoso, o que ele fez? Preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é de acordo com a fé. Aleluia. Então, querido, se você chegar agora e perguntar, Noé, vem aqui, ensina esse pessoal dessa igreja aqui, mostra o que é fé. Então Noé vai olhar e falar assim, ai, pastor, isso é fácil. Fé é fazer preparativos. Não é ficar preguiçoso lá em casa. Fé é você fazer alguma coisa. Fé, porque pela fé ele trabalhou duro, ele construiu uma arca, querido. E como ele fez isso? Pela fé. Então fé, querido, é fazer preparativos. Porque tem muita gente que fala assim, eu tenho fé em Deus, mas o que você está fazendo? Se você tem fé, o que você está fazendo? Deus... Porque, querido, Deus falou assim para Noé, Noé, vai chover, tá? Deus falou, prepare uma arca. E ele falou o quê? Sim, Deus. Querido, ele não perguntou, falou assim, Deus, mas acho que não vai chover, não tá, olha aí, não tem nuvem de chuva. Mas, querido, então fé, queridos, é você fazer preparativo. Fé é você obedecer a Deus. Fé é você obedecer a Deus. Então Deus falou assim, vai chover, Noé, prepara uma arca. E o que ele fez? Ele obedeceu e começou a construir uma arca, querido. Então o que é fé para Noé? É sobre obedecer o que Deus falou, querido. Fazer alguma coisa. Então, querido, quando você tem fé, querido, você se move, você não fica quieto. Porque você se move, porque fé é uma ação. Então, Noé, pela fé, ele se preparou, querido. Quando você acredita na palavra de Deus, você obedece e a sua ação é preparar as coisas. Então, querido, não havia indícios de chuva naquela época, mas ele confiou em Deus, começou a trabalhar e trabalhou por 100 anos, querido. 100 anos.
Querido, olha, escuta o que eu estou te falando. Quando Deus te dá uma promessa, e quando você tem fé, e você age de acordo com a palavra de Deus, mesmo que não haja nenhuma evidência que confirme que ela se cumprirá, querido. Isso é fé. Então você fala, Deus, eu acredito no Senhor, mesmo que não tenha evidência que vai acontecer. Mas você tem que tomar uma ação. Queridos, por favor, você acredita na palavra de Deus? Literalmente, eu estou fazendo uma pergunta. Você acredita na palavra de Deus? Se você acredita na palavra de Deus, querido, então você não pode ficar quieto. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que mostrar a sua fé. Senão sua fé está morta. É o que nós lemos no começo. Então você tem que fazer a preparação. Então você já fez alguma preparação para o seu milagre? Eu estou te perguntando. Você já fez alguma preparação? Tem pessoas que dizem assim, eu acredito, pastor, mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? Primeiro, querido, você está agradecendo a Deus pelo milagre? Querido, algumas vezes eu oro e peço coisas para Deus. Sabe o que eu faço? Eu começo a agradecer. Deus, obrigado por este milagre que eu tenho, mesmo que eu não tenha. Isso é fé. É como, querido, por exemplo, assim, essa daqui é minha Bíblia, só um exemplo, essa daqui é minha Bíblia. Se eu falar assim para essa pessoa que está aqui na minha frente, por exemplo, Lucas, eu vou dar essa Bíblia para você, ok? Então eu estou falando para você, eu vou dar essa Bíblia para você. Então, essa é minha Bíblia, eu estou dando ela para você, ok? Então, eu disse para ele agora, essa Bíblia, ela é minha ou é dele agora? Porque literalmente eu dei para ele, ok? Então agora essa Bíblia, ela é minha ou é dele? Sim ou não? Então se ele acredita na minha palavra, ele pode dizer obrigado. Ele pode falar assim, Deus, obrigado, porque o Senhor tocou o coração do Márcio e o Márcio me deu uma Bíblia nova, Deus. Mesmo que ele não tenha, ela está com o Márcio, a Bíblia. Mas agora ele pode começar a agradecer a Deus que ele tem uma Bíblia nova. Ok? Então ele acredita na palavra que eu dei e fala, agora a Bíblia é minha. E ele começa já agradecendo a Deus, porque ele acredita que a Bíblia já é dele, então ele já começa. Então, fé é isso, mesmo que você não tenha. Então, quando você está preocupado sobre as coisas, você fala, Deus, eu não sei se o Senhor vai fazer. Deus, eu não sei se o Senhor vai me dar as coisas. Então, a fé, ela expressa. Então, querido, a fé precisa ser expressada. Ok? Então, quando você crê na palavra de Deus, você precisa agir, você precisa fazer preparativos, querido. E eu estou agora terminando, então a fé tem que ser expressa, tem que ser manifestada. Agora eu quero ver sobre Abraão. Hebreus 11:8. Diz assim, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir ao lugar que receberia por herança. E ele saiu sem saber para onde estava indo. Uau! Querido, se você for perguntar para Abraão, se Abraão viesse aqui agora, nessa igreja agora, estivesse aqui em frente e falasse, Abraão, o que é fé, Abraão? Ensina pra gente agora. O que é fé? Abraão iria dizer assim, é simples. Fé é obediência. É fazer o que Deus disse para você fazer. Querido, fé é você fazer o que Deus disse para você fazer, mesmo quando você não sabe o que está por vir. Porque Abraão não sabia para onde ele estava indo. Querido, Deus falou, sai e vai. Querido, fé é obediência. Querido, e você sabe, querido, sobre a vida de Abraão, porque um dia Deus, em Gênesis 12, Deus falou assim, Abraão, sai do seu país, Gênesis 12, 1 e 2, sai do seu país, da sua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou te abençoar. E eu vou te abençoar lá naquela terra. Então Abraão falou assim, Deus, ir? Ir para onde, Deus? E Deus falou assim, Abraão, siga em frente, vai indo.
Eu vou te mostrar mais tarde aonde que você vai chegar. Então continue indo. Isso é fé, querido. Querido, muita gente, querido, talvez iria dizer assim no lugar de Abraão, falou assim, eu tô muito velho para isso, Senhor. Amado, quando Deus me chamou para vir aqui para Irlanda, querida, eu tinha 40 anos de idade e não tinha inglês. Então pensa bem, 40 anos e sem inglês, e Deus falou agora, vai lá para Irlanda que eu tenho algo para você fazer. Eu poderia dizer, não, Deus, eu tô um pouco velho já, 40 anos, e para aprender uma nova língua, começar tudo de novo. Querido, mas agora a gente já pode ver o que Deus está fazendo. Sabe, olha o que Deus está fazendo nessa igreja aqui. Então é simples, é somente obedecer. Então, mas muita gente, querida, vai dizer, ah, Deus, eu estou muito velho. Querida, é difícil de recomeçar de novo, pastor. Alguma pessoa vai dizer assim, ah, mas eu não gosto daquela cidade, para lá eu não vou não. Ou vai dizer, ah, Monaghan é muito pequenininho. Monaghan é uma cidade muito pequena, a Irlanda é um país pequeno. Não, para Monaghan não. Manda para eu, para uma igreja, para uma cidade maior. Porque lá tem mais emprego, lá tem mais oportunidades. Aí eu vou a Deus. Mas querido, Deus colocou você aonde? Deus colocou você aqui, Deus colocou você na sua cidade. Então você tem que ser usado aonde você está, querido. Então, pela fé, querido, Abraão saiu sem saber para onde está indo. Então veja, querido, Deus ele dá a você, querido, uma pequena luz. Aí ele espera que você ande nessa pequena luz antes que ele dê você uma luz maior, querido. Então ele vai te dar uma palavrinha, você vai caminhar e ele vai te dando mais no meio do caminho. Deus nunca vai te dar toda a direção da sua vida. Então você dá o primeiro passo, aí ele vai falar assim, eu tô com você. Aí você vai indo. Então fé é você obedecer e dar passo, mesmo você não sabendo para onde você vai no futuro, ok? Querido, eu não sei do meu futuro da minha vida, mas Deus prometeu muitas coisas para mim. Então eu sei que o melhor está por vir na minha vida, porque eu tenho promessa de Deus, amém? Então fé é obedecendo mesmo quando você não sabe o que tem lá na frente, amém? Então age em fé, tenha fé. Agora eu quero ler Hebreus 11:11, sobre Sara. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, já sendo idosa, chamada para ser mãe, foi considerada fiel àquele que havia feito a promessa. Aleluia. Então, querido, pela fé, você pode dizer amém, querido, para isso? Ela, pela fé, ela recebeu o poder de ser mãe. Ela não podia ter filho, querido. Então precisava de um grande milagre para ela. E como que ela teve o bebê? Como? Pela fé. Somente pela fé. Mas é só isso, pastor? É tão fácil assim? É pela fé. É simples. É você acreditar. Então, pela fé, querido. O que é a fé? Fé é a substância das coisas que nós esperamos, querido. Fé é a substância das coisas que nós esperamos. É a evidência das coisas que se não vêm. Aí ela recebeu um milagre, querido. Então, pela fé, Sara recebeu forças para conceber, querido. Ela julgou que Deus era fiel por causa do seu caráter. Você acredita nisso? Então, fé é receber. Ela recebeu o poder de ser mãe. Então, querido, o que é fé? O que Jesus disse, querido, em Marcos 11:24? Eu quero ler para você agora. O que Jesus falou? Marcos 11:24. Por isso eu digo a vocês que tudo o que em oração vocês pedirem, creem que já recebeu. E assim será com vocês. Você acredita em Jesus, querido? Então nós vamos terminar agora. Então não fica distraído ainda não, querido, porque eu quero ainda terminar orando por você. E nós precisamos
pegar o ponto desta mensagem agora. E ao final eu quero fazer uma oração por você, porque eu acredito que milagres vão acontecer na sua vida através dessa oração ao final, ok? Então Jesus diz, querido, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que você já recebeu. Believe, acredita, e assim será com você. Você lembra do exemplo que eu te dei da minha Bíblia para o Lucas? Eu falei, Lucas, essa Bíblia é sua, ok? Ele não tinha a Bíblia ainda, mas ele acreditou na palavra que eu dei. Então ele já começou, falou, obrigado. Ele começou a agradecer. Ele acreditou na minha palavra e falou, eu tenho uma Bíblia nova. Então, querido, ele falou, glória a Deus, porque eu tenho uma Bíblia nova. Ele acreditou na minha palavra que eu dei. Então, querido, mesmo que ele não recebeu ainda, ele já começou a agradecer a Deus. Então a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar para Deus que a gente tem fé, querido. Você tem que fazer algo. Então fé é uma ação. Você tem que aprender isso hoje. Fé não é um pensamento, fé é uma ação que você vai tomar na sua vida. Querido, eu amo pessoas que têm fé. E eu lembro de um testemunho de uma moça, de uma senhora aqui dessa igreja, que é a Marilene. E ela, um dia ela veio para mim e ela tinha uma dor muito forte nas suas mãos e também um osso que estava inchado e estava crescendo. E ela falou assim, pastor, ora por mim, porque eu tenho certeza que você vai orar por mim, eu vou ser curado. E querido, eu amo quando pessoas vêm até mim e falam isso, ora por mim porque eu vou ser curado. Querido, se você quer ouvir, pergunta para Marilene como que foi. Se você pertence a essa igreja, que chega nela e fala, Marilene, como que foi? Se você pediu oração e o que aconteceu com você? Querido, eu orei por ela e na hora que eu acabei de orar, o osso desapareceu e a dor desapareceu. Pergunta para ela, pra você ver. Se você... Ela veio para mim e falou assim, pastor, eu acredito que você vai orar por mim, eu vou ser curado hoje. Porque eu não estou aguentando, é muita dor que eu estou passando. Então isso é fé, querido, é simples. Então vamos orar, querido. Então, querido, fé é uma ação. Fé é uma ação, querido, não é um pensamento positivo. Tem pessoas que pensam que têm fé, mas isso não é fé, querido, porque fé é uma ação. E fé sem ação, ela está morta. Fé, querido, sem ação, ela não funciona. A fé sem ação, ela não vale nada, ela é inútil, ela está morta. Então, que nós precisamos fazer preparação para os nossos milagres. Então, querido, o que você precisa de Deus hoje? O que teus parentes precisam? Talvez a sua esposa, esposo. Jesus falou assim, qualquer coisa que você precisar, pela fé, você pode receber. Então, como você vai receber um milagre hoje? Pela fé. É simples, pela fé. Como que você vai vencer o seu problema? Pela fé, querido. Como, querido, por exemplo, assim, como que nós, essa pequena igreja aqui na Irlanda, vai ter um prédio novo? E eu acredito, pela fé, nós vamos ter, querido. Pela fé, tudo é pela fé. Então, por favor, comece a orar agora. Estou desafiando você. Fala com Deus agora, fala assim, Deus, eu recebi a tua palavra e eu quero aumentar a minha fé, Deus. Eu não quero ser preguiçoso, Deus. Eu quero te dar o meu melhor, eu quero te servir o Senhor fielmente, eu quero ter fé e quero mostrar ao Senhor que eu tenho fé, Deus. Querido, comece a orar. Comece a orar, continue orando. Deus, eu oro agora por cada pessoa que está me ouvindo. Deus, eu oro por todos os meus irmãos e irmãs. Mantenha seus olhos fechados, querido, porque eu estou orando por você agora, se você pode. Porque Deus está movendo agora e Deus vai mover na sua vida. Enquanto eu estou orando agora por você, anjos de Deus vão ser enviados até você agora. Neste lugar, na sua casa, onde você está aí, não importa. Aonde você está. Querido, talvez você não está vendo agora, mas
há anjos agora que estão agora andando aqui neste local, nesta igreja agora. Tem, querida, aqui agora uma atmosfera celestial aqui do Espírito Santo aqui nesta igreja. E você que está me ouvindo agora pela internet, que Deus vai visitar você agora. Você sabia que não tem distância para Deus? Não tem barreira de distância. O mesmo Deus que está aqui agora, Ele vai visitar você agora. Na sua casa, onde você estiver, no seu escritório, aonde você estiver. Eu vou orar por você agora. Meu Deus, eu oro por meus irmãos e minhas irmãs, todos os que estão me ouvindo agora, Deus. Eu oro por eles, eu oro por sua casa, eu oro por aqueles que minha voz estão chegando até eles. Em nome de Jesus, toca a vida deles agora. Eu oro por milagres. Anjos de Deus, vai lá agora, tocando a vida deles. Vai lá, toca a família. Toca o relacionamento, o casamento, os seus filhos, Deus, a sua casa. O Senhor conhece o problema deles. Aqueles que estão com dor agora. Aqueles que estão com câncer. Aqueles que estão com parentes com doença, com Covid. Deus, toca o corpo deles agora. Receba a cura agora. Em nome de Jesus, eu oro por milagres. Eu oro por salvação na família dos meus irmãos e irmãs. Eu declaro cura sobre a vida deles, na vida da família e dos seus parentes. Querido Deus, nós queremos mais do Senhor. Deus nos ajuda a nos mover em fé. Deus, cada pessoa que está me ouvindo agora, eles vão mover em fé. Deus, eles não vão apenas acreditar como os demônios, que creem e tremem, mas eles vão ter uma fé forte no Senhor, meu Deus. Deus, eles vão ter uma fé, querido, como Abel, que vai acreditar e vai ofertar o melhor. Eles vão ter uma fé como Abraão, Deus. Eles vão acreditar e vai obedecer. Eles vão ter uma fé como Noé, meu Deus. Eles vão acreditar e vão preparar a arca, vão trabalhar, vão fazer algo. Eles vão ser como Sara, vão acreditar e vão receber. Deus, eles vão ser como Enoque, vão acreditar e vai andar com o Senhor, meu Deus. Deus nos abençoe agora. Deus, porque sem fé, Deus, é impossível agradar ao Senhor, Deus. E precisamos ter uma fé agora, Deus, e colocar ela em ação. Deus, eu declaro milagres sobre a vida do meu irmão agora, sobre os seus parentes. Eu declaro agora espírito de fé sobre você. Cada pessoa que está me ouvindo a minha voz agora, receba espírito de fé. Em nome de Jesus eu oro. E se você acredita nisso agora, vamos dar um aplauso ao Senhor. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Porque Ele é fiel, Ele é um Deus de milagres. Glória a Deus. Você tem fé em Deus? Então você precisa ter uma ação de fé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu vejo você a semana que vem com a quarta mensagem da série O Poder da Fé. Que o Senhor te abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus Cristo.